O Sasuke Hebi venceria o Naruto do arco Pain? E se o Sasuke surgisse naquele confronto ao lado da Akatsuki e dos 6 caminhos de Pain? Exatamente no mesmo momento em que o Naruto chega para resolver a situação. Será que o Sasuke conseguiria confrontá-lo? Nesse cenário, eu irei analisar o Sasuke da fase Hebi, sendo mais específico, o Sasuke que enfrentou tanto o Deidara quanto o Itachi. Nessa fase ele ainda teria o poder de Orochimaru absorvido e algumas de suas técnicas como ele demonstrou. Naruto, por sua vez, entra na batalha exatamente como contra Pain, 2 clones reunindo energia natural no Monte Myoboku, e ele já estaria em seu modo sábio. Nesse cenário, Naruto também estaria ao lado de todas as suas invocações. Sasuke, por outro lado, também possui o jutsu de invocação, mas claramente nesse cenário ele se encontraria em desvantagem. Mas a pergunta que não quer calar, será que o Sasuke conseguiria fazer algo nesse cenário? Antes de analisarmos esse confronto, primeiro vamos analisar suas respectivas habilidades tópico por tópico. Força. Como vimos no arco Pain, o modo sábio concede ao Naruto um salto colossal em sua força. Temos várias cenas icônicas, como a cena em que ele arremessa com facilidade um rinoceronte gigante pro ar. E o que mais impressiona é que esse rinoceronte simplesmente some nos céus. Além disso, sempre que o Naruto acertou golpes diretos, ou ele danificou gravemente, ou derrotou completamente os corpos de Pain. Até o próprio Caminho Deva, o mais poderoso dos 6 caminhos, mesmo ao tentar bloquear um chute do Naruto, não foi o suficiente, e nisso, ele foi lançado a vários metros de distância. Sasuke, apesar de não ser fraco fisicamente, não se aproxima desse nível bruto de poder, e isso nem é debatível. Mas claro que o Sasuke não é fraco, visto que ele consegue gerar força de outras formas, como com suas serpentes, como por exemplo, imobilizando o Jugo e Suigetsu ao mesmo tempo e em um instante. Querendo ou não, esses dois são sim extremamente fortes. Vale ressaltar que esses dois enfrentaram o 4º Raikage e o Darui na cúpula dos 5 Kages, mas ainda assim, em termos de força direta, o Naruto leva vantagem absoluta. Velocidade. Naruto em seu modo sábio também aumentou drasticamente sua velocidade. Seu melhor feito nesse quesito foi atingir o caminho Asura antes que ele pudesse atacar a Tsunade, destruindo-o com um único golpe. Fora isso, sua velocidade foi relativamente próxima ao do Caminho Deva, que não é exatamente um especialista em velocidade, como vimos em sua luta contra o Kakashi. Mas o fato é que o Naruto aumentou sim sua velocidade, uma vez que antes disso, ele nem sequer comparava ao Kakashi nesse quesito. Kakashi esse que foi superado por 2 dos caminhos de Pain. Sasuke, por outro lado, sempre teve a velocidade como um dos seus pontos fortes. Já no arco da Ponte Tente, o Sasuke foi capaz de blitar todo o time do Yamato, sem que eles nem sequer conseguissem reagir. Vale ressaltar que esse Sasuke ainda não havia absorvido os poderes do Orochimaru, ou seja, ele não tinha todas aquelas melhoras físicas que ele havia apresentado em sua luta contra o Deidara. E falando no Deidara, o Sasuke era rápido o suficiente para surpreendê-lo. E não, o Deidara não é lento como muitos pensam. Deidara se movia até mais rápido que a areia do próprio Gaara, em um cenário completamente desfavorável para o próprio. Além disso, mesmo exausto, ele foi capaz de evadir o time do Gai com extrema facilidade. E convenhamos, o Sasuke é sim definitivamente mais rápido que esse Deidara, e isso é um fato. Depois de enfrentar o Deidara, o Sasuke também enfrentou o Itachi, sendo ele um dos personagens mais rápidos mostrados até então. Sasuke não só conseguiu acompanhar o seu Taijutsu e o seu Shuriken Jutsu, como ele conseguiu até mesmo o grande feito de evitar o Amaterasu por algum tempo. Analisando todos esses detalhes, fica mais do que comprovado que o Sasuke é sim mais rápido que o Naruto no modo sábio. Nesse cenário, tanto o Naruto quanto o Sasuke têm grande capacidade de antecipar os movimentos um do outro. De um lado temos o Sasuke com o Sharingan de 3 Tomoes, que pode ler e prever as ações do Naruto com extrema precisão. Do outro lado temos o Naruto com o modo sábio amplificado, que também reage rápido e sente a presença inimiga com uma precisão perfeita, algo que supera as técnicas sensoriais convencionais. Mas o Sharingan, na minha opinião, acaba superando essa capacidade de reação, uma vez que o Sharingan consegue antecipar o movimento antes que ele aconteça. E isso por si só faz com que, em termos de leitura de movimentos, que o Sasuke leve vantagem sobre o Naruto. Vale lembrar que no encontro dos 5 Kages, o Sasuke só conseguiu evitar os golpes do 4º Raikage, algo que só era possível naquele momento, graças ao poder de antecipação do Sharingan. E esses feitos por si só é sim relativo ao Naruto com o modo sábio, com o diferencial que o Sharingan antecipa vários movimentos antes de sua conclusão. O Naruto também reage ao 3º Raikage, fazendo algo muito semelhante ao que o Sasuke fez com o Sharingan. Mas como o próprio Naruto afirma, ele detecta o perigo no último segundo para só então reagir. Chakra e resistência. Aqui a vantagem é toda do Naruto e nem é debatível. Naruto pode lutar por muito mais tempo
e ainda recarregar o modo sábio 2 vezes durante o combate. Sasuke, porém, também possui consideráveis reservas de chakra. Em sua luta contra o Itachi, é provado que ele aguenta longos confrontos, podendo usar técnicas poderosíssimas sem se esgotar rápido. Além disso, ele ainda pode recorrer ao selo Juinjutsu, ganhando mais velocidade, força e poder. Embora não chegue ao nível bruto do Naruto no modo sábio, é inegável que o Sasuke fica realmente mais forte. Já no campo dos jutsus, o Naruto estaria bem limitado, uma vez que ele só poderia manter 3 clones por vez, já que 2 ficariam reunindo energia natural, e isso impede o famoso ataque em massa de clones do Naruto. Mesmo assim, seu Rasengan no modo sábio tem poder suficiente para causar danos sérios. Embora o Sasuke tenha defesas, como moldar o Chidori em espada ou usar o Chidori Nagashi, ou no pior dos cenários, o Sasuke poderia usar as asas do selo amaldiçoado para bloquear os golpes do Naruto, sendo essas asas resistentes o suficientes para aguentar as explosões do próprio Deidara, que eram sim ainda mais destrutivas que um Rasengan massivo do Naruto. No Taijutsu, teríamos o estilo veloz de Sasuke contra o Katô dos sapos de Naruto. Esse combate, sem dúvida, seria sim equilibrado, já que ambos possuem habilidades que podem surpreender um ao outro. No fim, Naruto tem mais resistência e poder bruto, mas Sasuke é mais rápido, versátil e acostumado a ler e reagir aos movimentos do adversário, sendo também, na minha visão, mais estratégico e inteligente em combate do que o próprio Naruto. Mas claro que isso é bem debatível. Na minha opinião, o resultado dependeria muito de quem acertasse os primeiros golpes, que sim, seriam decisivos. Se você tá assistindo até aqui e tá curioso para saber o resultado, eu só te peço uma coisa: deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que irão sair aqui no canal. Sem mais enrolação, bora ver como seria o desfecho desse combate? Análise de batalha. Caso Sasuke enfrentasse o Naruto no mesmo cenário que o Pain enfrentou, esse combate seria muito insano. Naquele mesmo cenário, o Sasuke estaria em uma situação complicada, porque o Naruto teria ao seu lado os sapos sábios o auxiliando. Mesmo que eles não se unissem como foi com o Jiraiya, ainda assim eles seriam um problema. Com Katsuyu passando informações e garantindo uma recuperação mínima, mas constante, a vantagem só aumentaria. Mas isso seria irrelevante, já que o Naruto é um monstro quando o assunto é chakra e regeneração. Sasuke, por outro lado, conta com Manda como trunfo. Manda não é apenas uma cobra gigante, uma vez que ela é rápida, inteligente e extremamente perigosa. Sob o controle do Sharingan, Sasuke poderia coordenar ataques precisos contra as invocações do Naruto, seja usando Genjutsu para forçar erros ou até para fazê-las se dissiparem em momentos defensivos. Sasuke poderia fazer isso, já que ele demonstrou a capacidade de aplicar ilusões à distância, como ele fez em sua luta contra o Deidara, e com o poder do Juin, isso poderia se intensificar ainda mais por curtos períodos de tempo. Embora eu acredite que Genjutsus fossem extremamente eficientes nesses cenários, ainda assim, lidar com múltiplas invocações, querendo ou não, são uma fraqueza para o Sharingan nesse sentido. Basta se lembrar dos ensinamentos de Shio para o time 7, ou do básico ensinado para se combater Genjutsus. Os sapos gigantes poderiam se auxiliar contra as ilusões de Sasuke, mas o Sasuke não é o único com hacks poderosíssimos. As técnicas de liberação de som de Fukazaku e Shima seriam sim muito eficientes e poderiam desnortear Manda. Isso, querendo ou não, abriria caminho para sua derrota inevitável. E isso aconteceria cedo ou tarde contra tantas invocações, e o auxílio do Naruto, que poderia surpreender Manda com seu Rasen Shuriken. Mesmo que o Sasuke conseguisse neutralizar uma ou outra invocação, lidar com todas seria inviável. Sem Manda, Sasuke dependeria de sua velocidade, percepção e arsenal de jutsus, e evitar o ataque dos sapos não seria um problema, o que forçaria o Naruto a entrar em cena. Com seu Shuriken Jutsu, seus Katuns e as variações do seu Chidori, o Sasuke colocaria sim o Naruto sobre uma extrema pressão, mas a percepção do modo sábio, na minha opinião, permitiria ao Uzumaki antecipar os ataques e reagir com mais tranquilidade. Naruto também conhece os elementos de Sasuke e evitaria utilizar armas que pudessem ser obliteradas pela Kusanagi envolta de Chidori. No corpo a corpo, é inegável que o Sasuke teria que recorrer ao Juin para acompanhar a força bruta do Naruto no modo sábio. E é aqui que entra um ponto perigoso para o Uchiha, o Katô dos sapos. O Katô dos sapos é capaz de atingir mesmo quem acredita ter esquivado, como aconteceu com o Kamiyo Gakido. O Sharingan não detecta energia natural da mesma forma que percebe um chakra comum, e isso, querendo ou não, abre brechas para o Naruto. Por outro lado, na minha opinião, Sasuke resistiria a tais golpes críticos, usando sua grande resistência com seu Juin,
ou usando substituições ao estilo de Orochimaru, ou no pior dos cenários, até contra-atacar com Chidori Nagashi para manter distância do Naruto. Naruto com Fukasaku e Shima presentes o auxiliando, isso praticamente anula as chances de derrota por Genjutsu, já que esse é um suporte imediato para quebrar ilusões. O Rasen Shuriken não seria tão útil contra o Sasuke quanto foi contra Pain, pois aqui o adversário é único e extremamente rápido. Em contrapartida, Naruto, que poderia usar de eventuais surpresas, como as transformações que ele usou contra Pain, nesse cenário isso jamais funcionaria contra o Sasuke, já que técnicas desse tipo jamais enganariam um Sharingan. A luta provavelmente se manteria equilibrada até o ponto de desgaste, e aqui o Sasuke teria desvantagem. Seu consumo de chakra é maior e o Chunin não pode ser mantido por muito tempo, mas mesmo exausto ele possui uma carta final que pode decidir o combate, o Kirin. Assim como foi contra Itachi, ele poderia preparar o Kirin e no fim executá-lo de forma instantânea contra o Naruto. E convenhamos, o Naruto não teria reação suficiente para escapar se fosse pego de surpresa. Isso na minha visão abre dois caminhos possíveis. Usar o Kirin para eliminar as invocações, o que tiraria a pressão do Naruto, mas custaria o fator surpresa, ou manter a técnica escondida e aplicá-la diretamente contra o Uzumaki em um momento de abertura. Nesse segundo cenário, Sasuke poderia sim vencer o Naruto, afinal seu modo sábio também não duraria para sempre e ele teria que recarregar a sua técnica com o auxílio dos sapos sábios. Mas existem outros cenários hipotéticos. Como o Naruto aprendeu com Yamato e Kakashi, o estilo vento supera o estilo raio. Com esse conhecimento e o auxílio de Fukasaku e Shima, ele poderia optar em contra-atacar o Kirin com o Rasen Shuriken. Mas isso seria suficiente? E a resposta é claramente não. Devemos lembrar que o Rasengan não possui poder suficiente para passar a defesa do Susanoo. Isso se aplica até mesmo ao Rasen Shuriken. Já o Itachi, por outro lado, bloqueia o Kirin com seu Susanoo e até sobrevive, mas tanto a defesa do Susanoo quanto suas vestes foram pulverizadas no ataque. Então, Rasen Shuriken, mesmo que utilizado nesse cenário para combater o Kirin, não seria o suficiente, nem em poder, velocidade e muito menos em proporção, o que nesse cenário ainda daria a vitória para o Sasuke, e isso é inegável. Também é verdade que o Naruto só possui o tempo de 5 minutos com seu modo sábio ativo, e isso poderia dar vantagem ao Sasuke, mas isso é algo que nesse cenário não seria um problema, visto que a luta poderia acabar muito antes disso. Querendo ou não, o poder esmagador do Naruto combinado com os sapos é algo que não deve ser subestimado. Além disso, Naruto poderia usar os clones das sombras para obter a vantagem de utilizar o modo sábio por mais tempo. Por mais que o arsenal do Sasuke seja vasto, sendo excelente com seus ninjutsus, genjutsu e taijutsu, o Naruto provavelmente controlaria esse combate com relativa segurança, graças à percepção e à resistência do modo sábio. No geral, essa seria uma luta extremamente difícil e equilibrada, mas o Naruto teria mais recursos para lidar com Sasuke ao longo do tempo, enquanto o Uchiha, por outro lado, dependeria de manter a pressão inicial e buscar a finalização antes de se desgastar. Esse combate se resumiria a ritmo e oportunidade. Sasuke, se encontrasse a janela para o Kirin, ele poderia sim sair vencedor, e se a luta se estendesse, o Naruto acabaria prevalecendo, e esse inevitável é o cenário mais provável caso eles se enfrentassem. Mas e em um cenário neutro, onde eles não se enfrentassem em um what if, como foi nesse vídeo, será que o resultado mudaria? E a resposta é provavelmente não. Sasuke ainda teria desvantagens, já que o Naruto nesse cenário exploraria os seus jutsus combinados aos seus clones, o que, querendo ou não, confundiria o Sasuke e consequentemente inutilizaria até os seus próprios genjutsus. E o único fator que garantiria a vitória do Sasuke seria realmente o seu Kirin, algo muito hipotético e que depende de um grande preparo, o que poderia acabar não dando certo no final. Naruto, por outro lado, possui um arsenal mais completo e mais efetivo nessa fase, o que claramente o coloca como superior ao Sasuke nessa fase. Então, se essa luta chegasse a acontecer, o mais provável é que o Naruto fosse o vencedor.